Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está vendo este vídeo. O assunto da aula de hoje é sobre estrutura da matéria. Nesta aula faremos um resumo sobre o assunto modelos atômicos. Então é isso. Prepare o seu material para anotações porque a aula já vai começar. Bom, pessoal, o assunto de hoje, estrutura da matéria, é um assunto que vai envolver 4 aulas. Hoje, especificamente, vamos falar de um resumo dos modelos atômicos. Vamos fazer uma retomada de uma maneira bem simplesinha, bem sintética e resumida, mas de um assunto tão importante na química, que é o assunto de modelos atômicos, tá? Então, quando começa essa história de átomo, né? Começa lá na Grécia Antiga com 2 filósofos, o Leucipo e o seu discípulo, o Demócrito. Bom, os gregos, eles tentavam explicar como a matéria era formada, do que as coisas eram formadas, do que as coisas eram feitas, né? E Leucipo e Demócrito, eles trazem a ideia de que poderia-se dividir a matéria infinitas vezes até um determinado momento onde não seria mais possível dividir essa matéria. E aí essa partículazinha indivisível, eles deram o nome de átomo. A palavra átomo significa partícula indivisível. Passou bastante tempo depois, eu vou retornar um pouquinho, para você perceber, do século 5 a.C. até o ano 1808, quando John Dalton aparece com um modelo atômico chamado modelo atômico da bola de bilhar. Então, cerca de 2.500 anos depois, né, modelo atômico de John Dalton, o primeiro modelo com fundamentação científica. O outro modelo, o modelo dos gregos, não tinha nada de ciência, apenas filosofia, né? Então Dalton, fazendo algumas experiências, ele chega a algumas conclusões e ele levanta algumas coisas a respeito do átomo, algumas características a respeito do átomo. Então ele diz o seguinte: a matéria é constituída de pequenas partículas e elas são esféricas e maciças. Por essa característica esférica e maciça, que o modelo atômico dele ficou conhecido como modelo da bola de bilhar. É aquela bolinha de sinuca. Então, ela é esférica e maciça. Então, o modelo atômico de Dalton, conhecido como modelo da bola de bilhar, por ele dizer que os átomos seriam esféricos e maciços. Ele vai além, ele diz ainda que os átomos também são indivisíveis, mantendo a ideia lá dos modelos atômicos dos gregos, né? Ele diz também que os átomos que fossem do mesmo tipo, né, do mesmo elemento químico, por exemplo, todos os átomos de cloro, ou todos os átomos de oxigênio, todos os átomos de carbono, os átomos que fossem do mesmo tipo, eles teriam exatamente as mesmas características, as mesmas propriedades, né? Ele destaca que a massa dos átomos do mesmo tipo seria a mesma, né? Massa, tamanho, propriedade, tudo igual dentro dos átomos do mesmo tipo, entre os átomos do mesmo tipo, né? Ele dizia também que as substâncias, elas são formadas a partir de combinações de átomos e que as transformações ocorreriam por recombinações de átomos. Ele dizia que os átomos não são criados e não são destruídos, existe uma quantidade tal de átomos e essa quantidade nunca é modificada. Para a matéria ser modificada, apenas ocorre arranjo e rearranjo de átomos. Bom, passa-se aí cerca de 90 anos, né, quase 90 anos, e aí Thomson vem trazer uma contribuição para o modelo atômico que Dalton não tinha trazido, que é a explicação de por que algumas substâncias são capazes de conduzir corrente elétrica, né? Então Thomson, ele propõe um modelo atômico com a existência de cargas. Então, para Thomson, o átomo era maciço e constituído por um fluido com carga elétrica positiva, que aqui no nosso desenho está representado aí que da cor laranja, né? E haveriam cargas negativas dispersas por essa massa de carga positiva. Também, mais para frente, ficaram chamadas de elétrons. De uma forma geral, o átomo, para Thomson, seria neutro, eletricamente neutro,
Ou seja, a quantidade de carga positiva era igual à quantidade de carga negativa. Está aqui o esqueminha, né? Modelo atômico do pudim de passas. Eu, particularmente, tenho alguma dificuldade em visualizar essa sobremesa pudim de passas, né? Eu gosto, por exemplo, de associar na minha mente, fazer uma analogia com o panetone. Então, a massa do panetone seria a carga positiva do átomo e as frutinhas cristalizadas seriam as cargas negativas. Na hora da prova, claro, você não vai escrever modelo do panetone, você vai escrever modelo do pudim de passas. O panetone é só para você poder associar na tua mente e ficar facinho de compreender. Duas coisas importantíssimas a respeito do modelo de Thomson. Pela primeira vez, o átomo é considerado divisível, tem a parte positiva e a parte negativa. E a segunda coisa é que Thomson é considerado o descobridor do elétron. Tá? Próximo modelo atômico, passaram aí cerca de 15 anos, um pouco menos que isso, né? Ernest Rutherford com o modelo planetário. Como que surge a ideia do modelo planetário proposto por Rutherford? Um experimento onde haveria uma caixa de chumbo contendo material radioativo. Esse material radioativo, ele emitiria partículas radioativas chamadas de partícula alfa. A partícula alfa seria lançada por este caminho aqui em lilás, chegaria até uma folha fina de ouro. Pelo modelo atômico de Thomson, que era o modelo atômico vigente na época, esperava-se que a maioria das partículas alfa, ao encontrar com a lâmina de ouro, batesse e voltasse, colidisse e voltasse. Porém, observado foi que a maior parte dessas partículas atravessava a lâmina de ouro como se ela não estivesse ali. Algumas poucas batiam e voltavam, e algumas poucas eram desviadas da sua rota. Bom, quais as conclusões que o Rutherford chegou a partir dessas observações? Vamos lá. Primeira observação, a maior parte das partículas alfa atravessa a lâmina sem sofrer desvios. Qual foi a conclusão que ele chegou? Que a maior parte do átomo deve ser um grande vazio. E nesse espaço, que ele chamou de eletrosfera, estariam localizados os elétrons. Segunda observação, algumas poucas partículas não atravessavam a lâmina, elas batiam e voltavam. Qual foi a conclusão que ele chegou? Que deve haver no átomo, que tem uma grande área vazia, uma parte, uma pequena região, onde está concentrada toda a sua massa. E ele deu a essa região o nome de núcleo. E a última observação é que algumas partículas alfa sofriam desvios da sua trajetória ao atravessar pela lâmina. Então, qual foi a conclusão que o Rutherford chegou diante desta observação? Que o núcleo do átomo deve ser positivo, já que as partículas alfa também eram positivas e, ao passar próximas do núcleo, sofreriam desvio por repulsão de carga elétrica igual. Então, uma síntese aqui do Rutherford, ele foca o seu estudo especialmente em cima do núcleo, né? O nome do modelo atômico dele é chamado de modelo planetário, porque é como se fosse um sistema solar, né? O núcleo sendo o Sol e os elétrons girando ao redor do núcleo seriam os planetas, né? Então, ele fala algumas características do núcleo. Que o núcleo é pequeno, o núcleo é denso, o núcleo tem carga positiva e o núcleo contém praticamente toda a massa do átomo. Grande contribuição do modelo atômico de Rutherford, que o Rutherford é considerado o descobridor do núcleo. Bom, último modelinho, pelo menos o último que a gente tem o contato no ensino fundamental, no ensino médio, é o modelo atômico de Niels Bohr. Existem outros modelos atômicos, mas esse fica para o pessoal que vai fazer faculdade de química, faculdade de física, faculdade de engenharia química ou alguma coisa desse tipo, tá? Modelo de Niels Bohr, 1913, então passaram-se 2 anos, e aí é legal você perceber como que o avanço da ciência vai sendo gradativamente mais rápido, né? As diferenças de tempo vão diminuindo. O modelo atômico de Bohr ficou conhecido como modelo das camadas de cebola. O Bohr, ele vai fixar o seu estudo mais na eletrosfera, que é a região onde estavam contidos os elétrons. A eletrosfera, segundo Bohr, seria dividida em camadas com níveis fixos de energia. Se a camada estivesse mais próxima do núcleo, teria menor energia.
Consequentemente, a camada mais distante teria maior energia. Ele diz também o seguinte, que os elétrons eles podem passar para níveis ou para camadas mais externas. Como que seria isso? Se ele receber energia suficiente. A energia da camada ela é fixa. Então o elétron ele está na camada com energia fixa. Se ele receber energia suficiente, ele passa para uma outra camada. Mas a tendência é ele retornar ao seu estado inicial, ao seu estado de origem, ou seu estado fundamental. E assim ele devolve, ele emite a energia absorvida na forma de luz. Bom, isso era o que eu queria conversar com vocês a respeito dos modelos atômicos. Espero ter ajudado e a gente avança na próxima aula. Bom, eu espero que a aula tenha ajudado você a entender o assunto. Agora é sua vez de praticar, estudando. Então pegue no seu material didático os exercícios do assunto ou então busque na internet exercícios para você praticar. E se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário aqui no vídeo para mim e eu vou respondendo para você e vou tentando ajudar você. Tá bom? Um abraço, até mais.